na polarização que existe nesse debate. De um lado, os empregadores e, de um lado, os empregados. Houve um desenvolvimento, particularmente no que se refere a processo e no dia a dia dos tribunais na justiça trabalhista com relação a isso, ou ainda há uma carga de polarização muito grande na tentativa de se ultrapassar as lides que são características da justiça do trabalho? Carlos, na verdade, tem havido, sim, um desenvolvimento maior no sentido de os litígios serem compostos de modo mais rápido. Tanto que a conciliação é a busca maior da justiça do trabalho. Por quê? Porque é por intermédio dela, conciliação, que o direito pleiteado, o direito pretendido pelo empregado, ele é alcançado de forma mais ágil. Sendo assim, nós temos visto uma evolução nesse sentido e, consequentemente, uma celeridade maior na entrega da tutela jurisdicional, oriunda desses movimentos conciliatórios. Há uma movimentação no sentido de se buscar mais a conciliação justamente nas primeiras audiências, para evitar um processo longo que acabe se estendendo pelas instâncias superiores. Há uma visão justamente conciliatória nesse sentido? Isso. A ideia é que a conciliação ela seja promovida logo na primeira audiência, mas não sendo promovida na primeira audiência, as tentativas outras, tantas quantas audiências ocorrerem, as tentativas ocorrerão também simultaneamente de conciliação, porque conciliado, isto é, empregado e empregador chegando a um consenso no que diz respeito aos direitos pretendidos pelo empregado, ali se encerra o processo com uma sentença homologatória. Professor, em sala de aula, com relação à compreensão sobre o direito do trabalho especificamente, eu pergunto porque, por exemplo, nós sempre temos a presença de professores de ramos variados do direito. Então, por exemplo, determinadas questões, muitos professores nos dizem que são de mais fácil assimilação, outras, muitas vezes, os alunos já chegam, particularmente os iniciantes, já chegam meio que eivados de um certo preconceito sobre certas matérias, tendo uma visão um pouco pré-concebida em relação ao que seria a realidade, a aplicação do direito no dia a dia. Como é que acontece isso no direito do trabalho? A recepção é clara? Há uma dificuldade de entendimento dos conceitos? Pois é, Carlos. Como o ramo é direito do trabalho e como todos estão inseridos, assim como no direito do consumidor, então cada um tem já uma experiência, querendo ou não, diferentemente do direito penal, que nem todo mundo vai ter uma experiência própria dentro daquele ramo do direito, mas no direito do trabalho, onde se o aluno já não trabalha para sobreviver, os seus pais assim se comportam, já trabalham para sobreviver e eles já têm dentro da própria casa, dentro da própria família, debates, ainda que reflexamente, envolvendo o direito do trabalho. Então, os institutos apresentados, eles são assimilados com uma certa facilidade, tendo em vista já a prática mesma dos próprios alunos. Agora, algo que se percebe também em determinados âmbitos do direito é determinados impactos que, por exemplo, a evolução tecnológica tem gerado. Primeiro, por exemplo, em relação a processo, a entrada de um determinado processo por meio eletrônico, isso nos últimos anos tem gerado um impacto e um esforço por parte dos tribunais até no sentido de acelerar o próprio processo. No caso do direito do trabalho, eu lhe pergunto se também não há um impacto em outro sentido. As próprias relações de trabalho, elas têm se modificado. Então, por exemplo, aqui na TV Justiça, a necessidade da presença física, eventualmente, para a prestação de um serviço, para gravar uma entrevista, por exemplo, falando aqui em causa própria, falando como jornalista também. Mas determinados tipos de trabalho, muitas empresas já adotam sistemas alternativos. Por exemplo, o empregado que já trabalha em casa, faz a prestação aparece na empresa poucas vezes, manda o trabalho por via informatizada. Isso tem gerado também dúvidas, um impacto também do ponto de vista do direito do trabalho? Sim, tem gerado, porque a partir da telessubordinação, por exemplo, que é uma possibilidade desse assunto que você fala agora, nascem algumas dúvidas envolvendo os direitos dos trabalhadores que se enquadram nessa modalidade de prestação de serviços. Mas isso, Carlos, na verdade, passa por um amadurecimento doutrinário e jurisprudencial ainda, e também legal, para, diante de certas questões, haver ou ser gerada uma regulamentação própria. Mas até então, vão sendo resolvidos os casos, geralmente por analogia. Aparecem muitas dúvidas, assim, diferentes, perguntas de alunos, assim, que são situações novas por conta desse impacto? Pois é, como na verdade ainda, embora seja
também recorrente, mas não é tanto quanto a prestação clássica subordinada de serviço, aí não tem muita dúvida, não foi gerada ainda muita dúvida. Esse impacto ainda não é tão forte, particularmente na realidade brasileira. Podemos dizer isso, podemos afirmar sim isso. Professor, por falar em realidade brasileira, nós temos o privilégio também de contar com professores de diversas regiões do país. Então, a gente sempre pergunta também, aliás, a pergunta, eu acho que ela já adquire um formato próprio. Existe, o direito é um só, ou existe uma diferença de visões de acordo com a região brasileira? Pergunto até porque, por conta do currículo, professor, além da formação que já passamos na própria Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, também tem experiência nessas instituições e em outras universidades federais, como é o caso, por exemplo, da Universidade Federal de Rondônia, foi professor de pós-graduação em várias faculdades dos estados de Rondônia e do Pará também, e também Centro Universitário Luterano de Paraná e por aí afora. Nesse sentido, é possível se perceber uma variação de pensamento em relação ao direito, ou o direito é um só, efetivamente? Pois Carlos Eduardo, porque o estudo parte das doutrinas clássicas, geralmente o estudo do direito em sala de aula advém das doutrinas clássicas, a gente não percebe muito uma diferença, seja você lidando na região norte, seja lidando na região sul, seja lidando na região nordeste, quaisquer delas. Mas assim, a gente pode perceber algo diferentemente na hora de prestar os serviços, principalmente no campo. Aí sim, se a gente verifica a prestação de serviços no campo, aí dado aos costumes da região, aí podem existir algumas diferenças, mas assim, passam transparentes, por assim dizer. Essa é uma questão interessante no próximo bloco. Saber Direito Debate está de volta. Nosso segundo bloco na entrevista com Francisco José Garcia Figueiredo, professor de Direito do Trabalho, professor de Direito em diversas instituições nacionais, visto inclusive a sua experiência especificamente na Paraíba, né? E também no estado de Rondônia, em várias instituições destes estados, além de outras instituições também. E o professor fez uma referência ao fato de que, em relação à aplicação da lei, às vezes há algumas diferenças sutis, particularmente no campo, no entendimento dos tribunais. Que diferenças seriam essas na formação da jurisprudência no que se refere à justiça do trabalho? Pois Carlos, na verdade a diferença diz respeito muito ao entendimento do tribunal em debate. Aí sim, o que é que envolve essa diferença? Geralmente os valores indenizatórios respectivos, oriundos ilustrativamente de um acidente de trabalho. O Tribunal X, o Tribunal de Rondônia, pode entender que, a depender do caso, o valor indenizatório é um e o de outra região pode entender que é outro, tendo em vista o mesmo caso ou caso similar. Isso tem uma relação com os níveis salariais da região, com a realidade do campo? Isso, aí tudo bem. Isso vai depender, inclusive, da labuta em si. Com que o empregado trabalha? O empregado no campo trabalha com trigo ou trabalha com cana-de-açúcar, por exemplo. Uhum. Né? Assim, na lavoura do trigo ou na lavoura da cana-de-açúcar. Porque existem implicações maiores em relação à saúde dele, trabalhador, se for pleiteado algo envolvendo um acidente de trabalho ocorrido lá no campo. Uma questão, quando se fala no campo particularmente, é com relação às questões sociais que incidem em relação ao trabalho na realidade brasileira. Por exemplo, uma questão que é muito debatida é o combate ao trabalho análogo ao trabalho escravo. Nesses estados ainda se verifica no campo muitas situações desse tipo, há situações que seriam, poderíamos dizer, não sei se exagero na expressão, extremas em relação não só a essa realidade, mas na própria pressão elaborada, no próprio assédio dos empregadores em relação aos empregados, particularmente no campo? Isso, existe sim, e a atuação do Ministério Público do Trabalho é bem evidente. E no estado do Pará e no estado de Pernambuco, são estados assim que a gente vê essas situações de modo mais recorrente e que o Ministério Público também atua, há sim um verdadeiro assédio e essas situações envolvendo trabalhos iguais ou análogos, melhor dizendo, ao de escravo. No caso, inclusive, esse é um dos temas das aulas da semana, no caso especificamente assédio moral no trabalho. Aqui é abordado o assédio moral nas relações de emprego com fundamento na Constituição.
Nesse sentido, professor, há um acompanhamento que a própria TV Justiça tem feito ao longo desses mais de 8 anos já, e uma das tarefas da TV Justiça, na verdade, institucionalmente falando, é tentar apresentar para o cidadão o direito. Aí ele faz a seguinte pergunta: é possível se verificar se há uma percepção, aqui independente da TV Justiça, mas pela própria evolução no tempo, de uma conscientização dos direitos dos próprios trabalhadores, particularmente no que se refere aos direitos protegidos pela Constituição, que é tão necessário o conhecimento para desenvolvimento da cidadania? Assim, Carlos, e para que a gente constate isso, basta verificarmos a incidência de ações envolvendo o assédio moral, por exemplo, na Justiça do Trabalho. Há uns 10 anos, a quantidade de ações envolvendo essa questão era bem menor do que a quantidade de ações hoje. E isso advém exatamente de uma consciência, de uma divulgação dos direitos deles, trabalhadores, que ocorre inclusive e também pela TV Justiça, mas nas mais variadas mídias televisivas ou... Mas nesse caso eu pergunto se há mais... uma quantidade maior de situações de assédio ou há uma denúncia maior exatamente por causa dessa conscientização? Pois é. Na verdade, a quantidade de assédio, eu imagino que se não é a mesma, era bem perto do que era. Só que como os direitos vêm sendo mais, digamos assim, eles vêm sendo mais... entendidos ou assimilados, por assim dizer, pelos próprios destinatários deles direitos, ou seja, pelos próprios empregados, a gente pode dizer que a partir daí, dessa assimilação, dessa consciência, aí sim tem gerado mais ações na justiça. Mas o assédio, na verdade, sempre existiu, até muito e muito antes de existir a nomenclatura assédio moral. Assédio moral é nomenclatura recente, é ocorrência jurídica recente, mas essa conduta sempre existiu, desde que existiu o direito do trabalho. Essa é uma questão interessante, professor, porque, como o professor bem disse, é um instituto relativamente novo. E há algumas ações que se acompanham, às vezes, na Justiça do Trabalho, parece haver uma certa dificuldade, tanto das partes que estão em disputa com relação a esse tema, quanto às vezes até dos próprios advogados, na própria definição de uma situação como assédio. Há essa dificuldade, os juízes têm muito trabalho no sentido de que muitas vezes chegam a uma determinada matéria, aquilo está se tentando classificar uma situação como assédio, mas eu vou usar um termo do direito penal, tá? Eu vou me permitir essa liberdade. Uma tipificação de um fato concreto como efetivamente assédio moral. Há uma dificuldade nesse ponto ainda, isso é um processo que ainda está se formatando? Isso. Há sim uma grande dificuldade em relação à caracterização do assédio moral. Até porque o assediador, Carlos, ele tem o cuidado esmerado de somente assediar quando estão ele e o assediador e o assediado. Assim, então ele tem esse cuidado para que ninguém perceba. E muitas vezes a situação, a conduta assediadora, ela é tão dissimulada pelo assediador que mesmo tendo pessoas em derredor, elas não percebem. Enfim, então, por essa dificuldade de se juntar às provas do assédio, a dificuldade de caracterização dele, melhor dizendo, assédio, na Justiça do Trabalho. Vamos aí tecer alguns cenários. Por exemplo, um patrão que chega num determinado horário com uma quantidade de trabalho que ele sabe que vai fazer com que o empregado, por exemplo, tenha que ficar mais tempo, vai prejudicá-lo de alguma forma. Ele simplesmente chega e coloca sutilmente ao lado do computador do trabalhador, sabendo efetivamente, na sua intenção, no seu objetivo, sabendo que aquilo gerará um determinado tipo de pressão. Às vezes os colegas do lado não percebem, não podem saber o que se trata aquilo, e aquilo feito sistematicamente poderia se caracterizar como assédio, mas isso às vezes é feito de uma maneira sutil, fica difícil a caracterização no tribunal. Isso, exatamente. Uma conduta dessa ilustrada por você, certamente caracterizaria um assédio moral por parte do empregador. O assédio vertical ou descendente aí. Mas, devido à sutileza, à dificuldade de prova e, consequentemente, à dificuldade de ganho na Justiça do Trabalho em relação à indenização por danos morais oriundo desse assédio moral que o empregado venha a pretender. Agora, existe também o assédio moral na linha oposta, o empregado em